Olá, bem-vindas, bem-vindos a mais um momento musical da cultura artística, que hoje se dedica ao último concerto da temporada 2001 da cultura artística, um concerto da série de violão, que será feito pelo Igor Klokov, violinista, vencedor de um renomado festival de violão, o Festival Internacional de Violão de Koblenz, no ano de 2019, e também apontado como um dos mais promissores violonistas da atualidade. Para o programa desse concerto, que encerra, aliás, a série de violão 2021 na cultura artística, no dia 14 de dezembro, às 21 horas, no Teatro B32, o Igor Klokov selecionou obras que foram fundamentais, né, com compositores que foram fundamentais em sua trajetória artística até o momento. Então, ele inicia o programa dessa apresentação com uma transcrição do Hubert Kepler para a partita número 6, BWV 830, de Bach, um compositor que lhe garantia um prêmio de melhor intérprete no concurso de Isalon, no ano de 2018. Ele prossegue com a Invocação e Dança, do Joaquim Rodrigo, cujo concerto de Aranjuez foi sua estreia profissional. E para encerrar esse programa, Klokov apresenta a Rossiniana número 5, Opus 123, de Mauro Giuliani. E para comentar esse programa, para conversar conosco, eu recebo aqui hoje o Fábio Zanon. E utilizando as palavras de um querido colega, que também esteve aqui no Momento Musical, o Gilson Antunes, para apresentar Fábio Zanon, ele é um dos maiores violonistas brasileiros de todos os tempos e um dos mais influentes da atualidade. O Zanon já se apresentou em mais de 50 países, nos maiores teatros de 4 continentes, já estreou já tem no seu repertório mais de 40 concertos para violão e orquestra, em sua grande maioria estreias mundiais. Ele venceu, em 96, dos grandes concursos da época para violão, o 30º Concurso Internacional Tárrega, na Espanha, e o 14º Guitar Foundation of America Guitar Competition, nos Estados Unidos, além de receber o Prêmio Bravo e o Prêmio Carlos Gomes. Atualmente, o Fábio Zanon, ele é fellow e professor da Royal Academy of Music em Londres e também do mestrado em violão em Alicante, na Espanha. É coordenador artístico-pedagógico do Festival de Inverno de Campos do Jordão desde 2013. Fábio Zanon, é um prazer ter você aqui, seja bem-vindo. O prazer é meu, Ellen, inclusive para falar de um artista que está aí despontando. É um prazer sempre. Ai, que legal. E para nós começarmos a nossa conversa, eu vou resgatar um assunto que já fez parte de outros momentos musicais desta temporada da série de violão. O Klokov, ele vai iniciar o programa com uma transcrição para violão da partita número 6 de Bach. Uma partita, né, uma obra escrita originalmente para teclado, e um aspecto que já foi comentado é justamente a respeito das transcrições para violão. Para alguns nichos, vou chamar assim, alguns nichos instrumentais, as transcrições são vistas muitas vezes como obras menores, mas o que eu percebo que os violonistas, assim, brilhante e espertamente, já entenderam que, na verdade, as transcrições elas são como recriações de uma obra. Então, vou também compartilhar essa questão com você, Fábio, para inclusive entender, né, para nós termos o seu ponto de vista a respeito, primeiro, das transcrições para violão, né, embora o repertório para violão seja vasto, essa escolha pelas transcrições, e depois, né, gostaria que você comentasse sobre a transcrição específica que o Hubert Kepler fez para a partita número 6 e que o Igor Klokov vai apresentar no concerto. Muito bem, muito boa pergunta, Ellen. Eu acho que assim, a primeira coisa a gente se lembrar é que o violão, apesar de ser um instrumento que parece uma coisa imemorial, uma coisa que sempre existiu, claro, você tem instrumentos parecidos com o violão desde a antiguidade, desde da Assíria, né? Mas o violão como a gente toca hoje é uma criação relativamente recente.
um violão de 6 cordas que toca música escrita em partitura é uma coisa do começo do século XIX. Então, o que acontece com um instrumento tão recente é que você realmente não tem tanta música original escrita para ele antes de 1800, né? A partir do momento em que você toca música originalmente escrita para alaúde, para guitarra barroca, para vihuela, que é um outro cordofone que era muito popular na Espanha, isso já é uma transcrição de uma certa forma. Apesar de você tocar as notas exatamente como os compositores conceberam, o instrumento não é exatamente o mesmo, ele não responde da mesma forma. Então já começa por aí. Mesmo quando você toca a música de um instrumento aparentado ao violão, ela já não é mais a música como foi originalmente concebida. Se é que é possível, aí a gente já entra numa questão hermenêutica, né, que é, saber o que é o original, o que é a concepção original do compositor só com os recursos que a gente tem hoje. Então isso é a primeira coisa. A outra coisa é que o violão, justamente por causa disso, é um instrumento que sempre teve muito complexo de inferioridade. Não o instrumento, né? Os violonistas. Porque a gente não tem música de Mozart, de Beethoven, de Brahms, de Debussy. Quer dizer, como a gente não tem uma maioria dos grandes compositores do século XIX e do início do século XX, dá a impressão que o nosso repertório é limitado e que a gente não tem como botar a mão na massa com aquela música que é o arroz com feijão do repertório de concerto dos outros instrumentos. Então, se a gente pensa no instrumento solista, de verdade, piano, violino, canto e tal, eles têm essa massa de repertório de grandes compositores que o violão não tem, né? Então, a gente sempre teve muito complexo de inferioridade por causa disso. Agora, a gente não deveria ter, só para tentar encerrar um pouco a questão, porque o violão, no final das contas, acaba sendo um pioneiro. Hoje em dia, o próprio processo de criação e de recriação tende a ser uma obra de arte. Você pega um compositor como Pierre Boulez, as várias versões que ele fez da própria música são um enunciado artístico que tem um interesse em si mesmo, né? Então, na verdade, a transcrição de um instrumento para o outro é uma coisa que tem o seu interesse na maneira em que o ouvinte percebe aquela música, que muitas vezes é uma favorita dele, que ele já conhece no original, e de repente ele ouve aquilo com uma nova vestimenta, com um novo espectro de ressonâncias, com um novo timbre, com novos recursos de expressão. Então a música acaba ganhando outros aspectos, como se fosse um poliedro que você olha por ângulos diferentes, que é o que a transcrição permite. Então, não é simplesmente, claro, também é você preencher uma lacuna no repertório do violão. Não tem música original de Bach para violão. Mas você pode também fazer com que a música de Bach tenha um ganho de significado à medida em que ela é transcrita para outro instrumento. Agora, no caso da transcrição que o Klokov vai tocar, aí a gente está falando de uma obra de alta complexidade, que é uma partita. As partitas são das obras mais complicadas escritas para teclado, para cravo, né, que seja, por Bach. E a hora que você transfere isso para o violão, você tem um congestionamento ali de notas que muitas vezes a gente nem imagina que o instrumento possa dar conta, né? Então, acho que assim, você tem dois grandes marcos na história da transcrição de Bach para violão. Primeiro é Francisco Tárrega, que é o espanhol que ele transcrevia a música meio nesse espírito de provar que o violão também podia fazer aquilo. E nos anos 30, o André Segovia, que transcreveu muita música de Bach para o violão, especialmente a Chaconne, para violino solo, que na época era considerada uma obra de alta complexidade, impossível de se tocar no violão. E ele não só fez uma transcrição brilhante, mas muita gente até prefere ouvir a transcrição ao original, né? Então, acho que assim, desde então, essa coisa de você buscar músicas de Bach cada vez mais ambiciosas acabou virando uma espécie de febre entre os violonistas, que com isso também conseguem ter uma espécie de manifesto musical, estético, e chamar um pouco a atenção para o seu trabalho. Eu acho que foi bem nesse espírito que o Hubert Keppel, que aliás dá nome ao concurso em Koblenz, na Alemanha, né? Ele é o presidente honorário desse concurso, um violonista alemão muito importante. Ele fez essa transcrição um pouco nesse espírito, de colocar a fronteira daquilo que é possível um pouquinho mais além, né? Na época só ele tocava isso. Hoje em dia você vê essa nossa nova geração atacando um pouco não só essa partita, mas também outras obras para teclado escritas por Bach. Fábio, você acabou de mencionar o Francisco Tárrega como uma figura importante
para trazer as transcrições de Bach, né, para o repertório do violão. E ele também é apontado como aquele que incluiu obras de Bach no repertório, né? Isso final do século XIX, começo do século XX, quando se inicia aquele movimento, né, de redescoberta de Bach, até trazendo mais próximo aqui dos brasileiros, né, que vai culminar, inclusive, nas baquianas brasileiras do Villa-Lobos, esse reviver, né, da obra de Bach. Falando um pouquinho sobre Tárrega, né, para quem nos assiste e nos ouve, o que poderia, né, o que você poderia nos contar, nos frisar, ressaltar sobre a importância desse violonista para o século XX, né, para o violão do século XX, tanto com relação à técnica e também explorar um pouquinho mais essa questão do repertório que ele trouxe, né, o que ele trouxe de novo para o violão. Pois então, como eu falei para você, no começo do século XIX, você tem assim uma gradual fixação de um formato do violão. Né? É a primeira vez que aparece o violão de 6 cordas como uma coisa predominante, né? E a escrita para violão começou a ser feita em partitura, em notas, como para os outros instrumentos, e não em tablatura, que é um método de escrita que mostra o lugar dos dedos no instrumento ao invés de mostrar a altura das notas. Né? Então, é esse início do século XX, do século XIX, que marca isso. Mas o século XIX, o violão ainda era muito mutante. Cada pessoa tocava de um jeito. Você tinha violão de 7 cordas, violão de 7 cordas. Você tinha harpa ou lira. Você tinha compositor que tocava com violão na perna direita, com violão de pé, com violão... Assim, você não tinha, assim, uma escola predominante de se tocar violão. Ainda estava se descobrindo maneiras de se explorar o violão, né? E o Tárrega, ele foi uma espécie de, enfim, de catalisador de todas as influências, e com um formato de violão que era uma novidade também na época, que o Antônio Torres, que é um grande luthier espanhol da segunda metade do século XIX, ele chegou nesse formato. Então ele começou fazendo composições próprias, não eram muitas, ele não foi um compositor muito ambicioso, mas ele queria mostrar que o violão, da maneira como ele tocava, na perna esquerda, com um banquinho e usando várias técnicas novas, que não eram novas, mas que ele adotou de uma forma muito mais radical, ele queria mostrar para as pessoas que era um violão novo, que você podia tocar em grandes salas de concerto, que deixou de ser um instrumento de uso doméstico para se tornar um instrumento para se tocar em sala de concerto. Então ele fez isso, ele chegou a fazer quase 100 transcrições para violão, algumas bem óbvias, por exemplo, música espanhola, Albéniz, Granados, Valverdes, essas coisas. E outras menos óbvias, ele tem transcrição até de trecho de ópera de Wagner, na verdade, por bizarro que isso possa parecer, mas ele tem música de Grieg, tem música de Schumann e tem música de Bach. A música que ele transcreveu foi, assim, a maior parte música de violino solo, porque é uma área da obra de Bach que nunca deixou de ser tocada. Assim, você tem edições já no começo do século XIX. E no fim do século XIX, isso aí era uma coisa, assim... Porque antes as pessoas tocavam com acompanhamento de piano, porque achavam que violino solo não funcionava. Você, inclusive, tem acompanhamento de piano de Schumann, né? De Mendelssohn e tudo, né? Agora, no final do século XIX, o Joseph Joachim, que foi o grande violinista que foi ligado primeiro a Liszt, depois a Brahms, ele sempre tocava as sonatas e partitas para violino solo, né? Então aquilo virou uma febre. E Tárrega meio que foi por aí. Ele transcreveu uma fuga para violino, ele transcreveu para o violão, mas tudo dentro de um espírito muito século XIX. Ele digita tudo assim ao longo da corda, fazendo notas arrastadas, muito vibrato, tal. Quer dizer, assim, é um jeito de tocar violão que era novo, né? Mas que hoje até soa um pouco anacrônico. A gente raramente usa as transcrições de Tárrega, mas foi importante para mostrar exatamente aquilo que eu disse antes. O violão também pode tocar isso, o violão também pode ser um instrumento polifônico. Não é somente um instrumento para você bater uns acordes enquanto canta, que era uma visão predominante, né? O local, aquela coisa colorida do violão espanhol, um flamenco cantando e tocando violão. Essa era a visão que a maioria das pessoas tinha do violão. Ou então de uma coisa doméstica, que as esposas tocavam em casa acompanhando o canto. Era uma coisa meio junto com a harpa, assim, um instrumento de uso para saraus em casa, assim. Muito bem. E vamos conversar um pouquinho sobre uma das composições do programa, que é uma das obras
talvez uma das mais importantes para o violão no século XX, que é a Invocação e Dança do Joaquim Rodrigo. Você, nas suas notas, você aponta, né, o subtítulo dessa obra, né, uma homenagem a Manuel de Falla, mas a questão curiosa da Invocação e Dança do Rodrigo é justamente a quantidade de edições distintas que existem a respeito dessa obra e a dificuldade, né, o desafio que é para o violonista interpretá-la. Então, o que eu gostaria, né, o que nós gostaríamos que você compartilhasse é um pouquinho sobre sua experiência de performance dessa obra e como você lidou com essas divergentes, diferentes edições e como é esse processo do estudo da invocação e dança neste contexto. Tá certo. Ó, primeira coisa que Rodrigo ele teve uma relação com o Manuel de Falla, né? O Manuel de Falla já era um compositor consagrado ali nos anos 1910, 1920, e o Rodrigo foi para a França estudar. Lembrando que o Rodrigo ele era deficiente visual, ele era quase que 100% cego, né? Então, quer dizer, o Manuel de Falla, quando promovia concertos de música espanhola, ele sempre incluía a música do colega mais jovem, inclusive para dar uma plataforma para o Rodrigo. Ele sabia que ele tinha uma dificuldade extra, inclusive, para se estabelecer como compositor, né? O Falla, na verdade, era um cara muito generoso em relação aos seus colegas mais jovens, né? Então, o Rodrigo nunca esqueceu disso. O Manuel de Falla morreu na Argentina logo depois da Segunda Guerra, que foi justamente quando o Rodrigo se tornou uma celebridade mundial através do Concerto de Aranjuez, que além de ser uma obra muito conhecida, é provavelmente o concerto para um instrumento solista e orquestra mais tocado, composto no século XX. Ele é mais tocado, inclusive, que Rachmaninoff, né? Então, porque os pianistas têm 80 mil concertos para tocar, o violão tem poucos, e o Aranjuez sempre é uma música favorita, né? Então, o Rodrigo aí já era um compositor muito querido, muito estabelecido, mas ele foi persuadido a escrever uma música nesse concurso em Paris. Por que isso? Porque eles tinham começado com um concurso de violão em Paris, que foi o concurso mais célebre da época. Inclusive tivemos alguns brasileiros que ganharam, o Turíbio Santos, o Sérgio Abreu, o Marcelo Caiati, né? Eles foram vencedores em Paris. Mas naquele ano estabeleceram um concurso de composição também. E um pouco assim para elevar o nível das inscrições que viriam para o concurso, o diretor do concurso convidou o Rodrigo a escrever uma música. E o Rodrigo, por alguma razão que não sei qual que é, resolveu escrever essa música. Ele lembrou que ele tinha começado a escrever essa homenagem a Manuel de Falla para o Regino Sanz de la Massa, que foi quem estreou o Concerto de Aranjuez, né? E o Regino nunca tinha tocado. Muito provavelmente ele deve ter achado que a música era um pouco difícil demais e ficou na gaveta. Daí o Rodrigo resgatou essa música, fez uma cópia final, mandou para o concurso e a música, não inesperadamente, ganhou, né? Mas logo de cara ficou claro que aquilo era uma música muito difícil, assim, em comparação às próprias outras músicas do Rodrigo, ela era um passo além. Inclusive que tem uma coisa de estilo. O Rodrigo, ele é um compositor essencialmente neoclássico, né? As músicas dele são sempre parecem danças barrocas que foram assim, pousaram numa nave alienígena no século XX, né? O próprio Concerto de Aranjuez é um pouco isso, né? Ele parece uma coleção de danças barrocas. E essa Invocação de Dança, ela parece mais uma música andaluza, ela parece mais uma música folclorista de verdade, em que ele busca imitar o estilo de canto dos cantaores flamencos e a própria maneira de se tocar o violão é bem diferente do resto da obra dele, né? Então, é uma música, assim, com demandas técnicas que eram bastante inusitadas para a época. Então, para fazer estreia, o grande violonista venezuelano Alío Dias, ele fez uma revisão, uma revisão facilitada da obra. Ele cortou algumas notas, refez algumas passagens que eram difíceis demais para tornar aquilo mais viável. E fez a estreia disso na França. Então, quer dizer, primeiro, quando a obra ganhou o concurso, ela foi publicada com uma revisão mínima, básica, feita por Graciano Tarragó, e depois que o Alírio tocou, ele publicou a versão dele também. Então, as pessoas, quando estudavam essa música, nunca sabiam qual tocar. Claro que a do Alírio era mais viável, mais gente toca aquela porque ela é mais fácil. Mas tinha sempre essa suspeita de que a primeira edição era a que valia, porque tinha mais notas, assim, né? Daí, nos anos 80, os direitos da obra do Rodrigo foram comprados pela filha dele,
que estabeleceu uma editora para republicar todas as obras. E ela convidou o Pepe Romero, que é um grande violonista ainda vivo, para fazer a edição definitiva. Mas ele também fez a versão dele, então nenhuma das três vale completamente. Quando eu sempre tive muito medo de tocar essa música, eu achava que eu ia me esborrachar com ela. Mas quando finalmente eu me decidi a tocar, que foi nesse ano, na verdade, eu toquei pela primeira vez este ano, eu busquei o manuscrito dessa música. Tem uma tese de mestrado nos Estados Unidos em que a pessoa colocou uma cópia do manuscrito nessa tese, e eu fui por ali. E assim, no final das contas, a versão que é mais parecida com esse original, que está escrito a lápis, inclusive, é a primeira edição. Está quase tudo ali já. Então, se alguém aqui está assistindo e tiver a intenção de tocar essa música, eu recomendo usar a primeira edição do Graciano Tarragó e buscar essa cópia do manuscrito do Rodrigo para ter uma informação mais segura daquilo que foi alterado. Enfim, quem sabe, às vezes pode ter um gênio ali que consegue tocar exatamente do jeito que está escrito. Eu não acho possível, mas nunca se sabe. No violão você nunca pode dizer que nunca vai acontecer. Quem sabe o próprio Igor vai tocar todas as notas como ele for. Vamos aguardar, então. Quem sabe a gente tem uma surpresa no dia 14, no concerto, né? E o programa, inclusive, que o Cloco escolheu, né, acabou fazendo emergir diversas figuras super importantes para o violão. E uma delas, né, é autor da última obra do programa, né, que é a Rossiniana número 5, Opus 123, do Mauro Giuliani. Para quem não sabe, né, o Mauro Giuliani foi um dos grandes virtuosos do século XIX, ao lado de Paganini e de Liszt. Muitas vezes a gente não ouve falar tanto a respeito desse compositor e desse virtuoso do violão. E hoje você se referiu muitas vezes, né, sobre o início do século XIX, Fábio. Então, acho que seria interessante você comentar um pouco sobre essa figura, né, como virtuoso e compositor, que foi o Giuliani, e também da importância dele nesse momento do instrumento, né, no começo lá do século XIX. Tá certo, pois o violão teve essa enorme popularidade nas primeiras décadas do século XIX, justamente por ser um período entre revoluções. Era um instrumento para uso de uma burguesia emergente que queria ter entretenimento em casa. Então não é só o violão que se beneficiou desse ambiente sociocultural, mas também o piano e a harpa, né? Quer dizer, eram instrumentos que eram muito tocados no ambiente doméstico. E o violão, claro, com a vantagem de ser um instrumento portátil, né? Então, normalmente a iconografia desse momento mostra mulheres tocando isso em casa, muitas vezes cantando e se acompanhando com o violão. Ele sempre teve essa vocação, né? Só que justamente nesse momento surgem vários grandes virtuosos, especialmente na Espanha e na Itália, e a gente tem dois nomes que são o cume dessa produção, que é o Fernando Sor, que era um espanhol, que depois das guerras napoleônicas se fixou na França, e o Mauro Giuliani, que era um italiano de Bari, né? Ele veio da costa leste da Itália, e percebendo que a Itália só queria saber de ópera, não estava interessado em música instrumental, ele foi para Viena, onde você tinha muito interesse por violão, inclusive uma grande quantidade de amadores, e tinha até sociedade de violão. Você tinha assim 3 ou 4 lugares, você tinha Viena, Paris, Londres e Rússia, que eram lugares que eram loucos por violão. E todo mundo foi para esses lugares porque era justamente onde tinha mais trabalho, eles podiam dar concertos, dar aulas, publicar sua música e ter uma renda com isso. E com Giuliani não foi diferente. Ele chegou em Viena, além de tudo, era um cara simpático, falante, bonito, bem conectado. Assim, você tinha. Você está na Viena onde moravam Beethoven e Schubert, mas na verdade as pessoas que criavam a vida musical no dia a dia da cidade eram Hummel, era Spohr e era Giuliani. Né? Giuliani chegou a dividir concertos com todas essas pessoas, inclusive ele também tocava violoncelo e tocou na estreia da Sétima Sinfonia de Beethoven. Né? Quer dizer, um cara que estava perfeitamente conectado com o ambiente musical da Viena, que é sinônimo de música clássica, meu Deus. A gente está falando de Mozart, Beethoven e Schubert, não fica melhor que isso, né? E um cara se destacar nesse ambiente não é pouca coisa. Realmente ele não é um nome tão conhecido fora do violão, porque ele só escreveu para violão. Ele tem mais de 200 obras solo, entre obras didáticas,
obras que ele mesmo tocava, inclusive 3 concertos para violão e orquestra, que foram muito bem comentados na época. E, sinceramente, a hora que você não está falando de Beethoven, são provavelmente as melhores composições para solo e orquestra dessa época. Ele realmente sabia escrever música em alto nível. E uma outra área da composição dele que pouca gente conhece, inclusive os violonistas, são as canções. Ele escreveu música em italiano e em alemão, e algumas coisas têm uma cara assim mais de ópera italiana e outras têm mais um jeitão de Lied alemão, assim na esteira de Schubert, de Beethoven mesmo, que são de altíssima qualidade. Sempre que a gente toca, as pessoas ficam impressionadas e percebem que a gente está falando de um compositor que não ficava a dever nada a média do que acontecia em Viena na época. Claro, não dá para comparar com Beethoven, porque daí ninguém se compara com Beethoven, né? Nem os outros grandes compositores. Né? Então, mas foi isso. O Giuliani se tornou uma celebridade em Viena na época, só que ele tinha uma vida muito desregrada, ele se meteu em um monte de enrascadas, inclusive dívida de jogo, e ele deixou suas dívidas para trás e voltou a morar na Itália. Quando ele chegou na Itália, ele lembrou que não tinha muito interesse por música instrumental na Itália, e falou, bom, se é para eu ter uma atividade aqui, eu preciso me vincular à ópera de alguma forma. E ele era muito amigo de Rossini, que morava em Roma nessa época. Então, o Rossini meio que abriu o arquivo para ele. Falou, ó, se você quiser fazer variações sobre trechos das minhas óperas, tá tudo tá em aberto. E foi exatamente o que ele fez nas 6 rossinianas, que são assim uma espécie de obra magna dele. Assim, é o que ele eu acho assim que tanto em dificuldade técnica, em criatividade técnica, quanto em qualidade de composição, o Giuliani se supera nessas obras. Não é à toa que elas são, assim, hoje em dia, uma parte fundamental do nosso repertório. Né? É, por que isso? Primeiro, porque a gente está vendo um diálogo não só entre Giuliani e Rossini, que era o compositor mais popular do mundo na época, a gente não está falando só da Itália, mas do mundo, né? Mas a gente também tem a mão do Paganini ali. Eles eram considerados o triunvirato musical da Itália, inclusive deram concerto juntos. E muita gente acha que tem um pouco a mão do Paganini nessas obras. Tem muita gente que acha que o Giuliani recebeu conselhos do Paganini sobre como escrever música muito vistosa. Agora, hoje isso é encarado como um gênero menor, porque a gente sempre pensa nas sonatas de Beethoven, nas sonatas de Schubert, nos impromptus e tal. Daí tem aquelas óperas lá que são divertidas, mas não são grandes coisas. E, quer dizer, como é que fica uma música que está na intersecção entre as duas coisas, né? A verdade é que essas são obras não só de virtuosismo, mas de uma grande qualidade narrativa. No momento em que você não tinha outra maneira de conhecer as músicas que não fosse tocando em casa, quem não tocava piano não tinha como conhecer essas músicas. Então, isso aí acabava virando uma espécie de trailer, como se fosse um trailer da ópera que as pessoas depois assistiriam no teatro. Então, as pessoas se familiarizavam com as grandes óperas de Rossini, Bellini, Paisiello, blá blá blá, tocando trechos feitos, transcritos ou arranjados para piano solo, para violão solo, para flauta e piano, para violino e piano. Quer dizer, quando uma pessoa publicava uma ópera de Rossini, ela já publicava o pacote inteiro, com arranjo para piano, com arranjo para violão, né? Então era uma questão realmente sociocultural, assim, era a disseminação de uma música que era muito popular entre a burguesia da época, né? Só que o Giuliani ele tem uma coisa que é fundamental nesse gênero. Ele tem o tino para o teatro. Você escuta uma rossiniana de Giuliani, parece que você entrou no teatro, subiu a cortina e o drama começou. E ele tem um controle perfeito do desenrolar da música. Realmente parece que você entrou num filme e você não tem escolha a não ser de se deixar levar por aquilo, por aquele desenrolar dos acontecimentos. Né? E isso é uma coisa que não é só que Giuliani fez com perfeição, ele praticamente inventou isso. Porque, claro, que existiam variações sobre temas de ópera antes, mas escrever uma fantasia que dá uma ideia do desenrolar da própria época, da própria ópera, eu acho que é uma coisa única, né? Quem que vai adotar isso aí depois? Justamente Liszt, né? Que muitas das maiores obras dele para piano, fantasia sobre Norma, sobre Don Giovanni, Guilherme Tell, enfim, e um monte de outros compositores, Luthier de Lammermoor e muitos outros que a gente nem lembra mais, estão entre as obras mais interessantes de Liszt, justamente pelas mesmas razões, porque é uma maneira de fazer com que a técnica do piano chegue num lugar onde nunca tinha chegado antes, né? Ao mesmo tempo em que a pessoa tem a impressão de que ela acabou de mergulhar numa obra de ficção.
as reminiscências, as paráfrases que ele escreveu, ele também, no período em que ele foi o virtuoso itinerante, era uma maneira também de as pessoas conhecerem, né? Como você comentou a respeito das obras do Giuliani, né, Fábio? As pessoas muitas vezes nunca assistiriam àquela ópera, mas a partir da obra desses compositores, elas conheciam, né, uma parte, tinha uma ambiência daquela obra, né? E foi muito importante para a disseminação. Hoje a gente tem, talvez, né, a visão um pouco diferente, porque a gente tem gravações, né, streamings, mil de músicas, mas esses grandes virtuosos foram fundamentais para essa divulgação, né, para a divulgação da música no século XIX. De uma certa forma, eles até estabeleceram um cano, né? Quer dizer, se uma ópera era interessante o suficiente para despertar o interesse de Liszt, certamente não deveria ser uma obra ruim. Então, isso aí fazia com que a gente, com que as próprias pessoas que produziam ópera na época levassem mais a sério certos compositores. Dessa forma, ele lançou compositores como Tchaikovsky, Borodin, né, que precisavam da validação de uma celebridade incondicionalmente respeitada como era Liszt. É verdade. Fábio Zanon, gostaria de te agradecer. Muito obrigada por compartilhar conosco seu conhecimento, fazer suas observações e ampliar também as próprias notas do programa deste concerto do Igor Klokov que você redigiu. É música que eu adoro. Estou bem contente que o Igor vai tocar essas músicas e espero poder assistir. Nós também. E quem tiver interesse em assistir ao concerto do Igor Klokov, basta acessar o site da Cultura Artística, www.culturaartistica.org.br, e lá você terá mais informações. Muito obrigada, Fábio. Obrigado a Te agradeço vocês. Obrigado novamente. para a Thalita que fez as libras. Também, muito obrigada. E vejo vocês em breve, lá no concerto, no dia 14 de dezembro, às 21 horas, no Teatro B32, Igor Klokov. Valeu, Ellen. Um beijo. Tchau. Tchau!